E você também falou um negócio interessante ali, você acaba tocando com os amigos. Os amigos, os outros músicos que gostam de tocar com você vão te indicar, porque ou eles vão estar no outro trabalho, eles, pô, então vamos chamar aquele cara que aquele cara toca bem, e é fácil de conviver, tem tudo isso, né? É. Mas eu tinha conhecido o Toninho e o Wagner. O Toninho me apresentou o Wagner Tiso. E agora, como que eu conheci o Toninho? Eu acho que eu fui falar com ele, porque eu era fã dele. Você fala no Toninho Horta. Mas eu acho que era no Baixo Leblon, porque todo mundo ia ali, entendeu? O Toninho morava no Rio também? Morava. E aí eu comecei a gravar com... O Wagner me chamava para gravar. Tinha isso também, os arranjadores que chamavam a gente para gravar e depois, eventualmente, a gente começa a ser chamado para fazer arranjo. Mas o Wagner era um cara que, logo no começo, me botou em boas gravações. Mas fala do Milton aí. Então, foi o Wagner que me levou para o Milton. Você chegou a sair para a turnê também com o Milton? Sim, e essa turnê tem uma coisa interessante. A primeira, porque era eu e o Hélio Delmiro, eram duas guitarras. Ah, E aí, essa história é boa. Eu não sei... Olha, essas histórias, gente, cadê? Ali. Várias dessas histórias estão no livro que o Pedro me deu de presente de escrever. Tem as histórias tem também, a parte né? de biografia, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do livro especificamente aqui. Não, mas é porque essa história é o seguinte, que tem a ver com isso. Pat Metheny vem tocar no Rio e eu estava tocando numa banda que o meu amigo produtor Davi Hades tinha montado, que era eu, Márcio Montarroz, Jamil Joanes, Nivaldo Ornelas, e o batera era o Robertinho Silva, e o pianista Marcos Rezende. Ele chamou de BR1, e a gente foi tocar num festival. Nessa mesma época que eu já estava meio tocando com o Milton, teve esse festival, que veio o Weather Report, que veio o Pat Metheny Group, o Egberto Gismonti também fez um show bacana, acho que veio o McLaughlin. Mas o Pat, quando eu encontrei com ele, ele falou, porra, estava te procurando. Eu falei, eu? Ele falou, não, porque eu quero ficar aqui, que queria encontrar alguém conhecido para me dar uma força, dizer que a pessoa vai embora, eu vou ficar aqui mais umas 2 semanas, você me ajuda? Pô, aí foi assim que começou a história dele ficar no Brasil. Ele não estava com a esposa dele ainda? Não, ele estava chegando sozinho. E ele... Aí eu ajudei ele a arrumar um hotel diferente, porque ele estava... Eu acho que ele estava no Intercontinental, aí veio para Ipanema, uma coisa assim. E aí, numa noite dessas, a gente foi no Baixo Leblon e estava o Toninho. Eu lembro que eu apresentei os dois. E aí, coincidentemente, a Célia Vaz, de novo. A Celinha está em várias dessas histórias. Convidou, fez um almoço na casa dela e convidou os dois. E eu, com o Márcio Montarroz e o Jamil, a gente tinha alugado uma casa em Búzios. E eu falei, Pet, quer ir? A gente vai para uma cidade aqui legal, bacana, praia. Ele falou, vamos nessa. Aí a gente foi. Sua mãe estava junto. Aí eu lembro do Toninho me ligar para pedir o endereço e o Toninho chegar lá e mostrar para o Pet o Manuel Aldaz e o prato feito. Lá em Búzios. Eu lembro do Toninho chegar com a parte e eles mostrar. E aí, quando a gente volta para o Rio, eu levei o Pet para gravar no estúdio da Odeon. Eu acho que a gente chega, ainda tinha um almoço. O Toninho morava ali perto da Oswaldo Cruz, ali Flamengo? Entre a Oswaldo Cruz e a Rui Barbosa. Ali, É mesmo? Eu morei ali um tempão, não sabia não. E a gente está falando isso de que ano? Você lembra? Mais 80. 80. Cravado. Pat Metheny, de certa forma, também Você começando ainda a não carreira. chegamos, não chegamos. Nem pensamento. Então, 80, o Pat também já estava meio que... Novinho, né? E ele ficou aqui no Brasil... Foi nessa época que ele arrumou também uma esposa aqui, né? E casou, não foi isso? Foi nessa época? Acho que isso ainda demorou, porque aí o que acontece? Ele falou, cara, eu tenho que tocar com o Milton. Eu sou muito fã do Milton, eu quero tocar com o Milton. Eu falei, cara, o Milton, a gente está em 2 guitarras lá. Mas eu falei, Milton, tem um cara aí
Milton não conhecia ele ainda. Tem um cara aí assim assado, pô, inclusive gravou com o Toninho, pô, cara super legal, então não sei o que, tá aqui o disco. Ou ele falou assim, ó, então vamos botar 3 guitarras. Mas se você tiver junto, porque você fala inglês aí, pô. Mas eles não se conheciam, mas o Milton sacou que que tinha uma onda boa, uma coisa legal, o cara querendo participar, e o Pat viria. Aí eu tive uma hepatite e eu caí da gig. Aí o Pat caiu da gig também. Caramba! E ficou só o Hélio. Teve Então isso. esse encontro não aconteceu, né? Esse encontro. Eles se conheceram. Ainda não, inclusive, depois eles vieram. Não, eu digo assim, você chegou a estar com o Milton e Pat juntos. Tem foto? Não, isso aí eu não posso dizer que sim ou não. Acho que não. Tem foto, cara. Ah, mas foi depois, essa foto Ah, é foi depois. depois. Isso Ah, aí- tá, não, tá. porque depois sim. Mas Mas com naquele momento ali, talvez numa mesa de baixo Leblon, assim, opa, tudo bem, alô, tá. Entendi. Mas não de. Porque. Enfim. Mas foi você isso. ficou quanto tempo com o Milton nessa época aí? Então, nesse primeiro momento, a gente fez alguns shows. Eu lembro de viajar com ele, com o Hélio, a gente fez o Nordeste. Eu lembro de um show em Ribeirão Preto que a gente fez, que, pô, alguém caiu uma garrafa entre eu e o Hélio. Assim, eu falei, porra, o que foi isso? Eu lembro dessa história. Mas não foi nada, mas eu lembro dessa cena. Mas lembro da gente tocando no Rio Centro. E eu sempre ficava muito impressionado com a facilidade, com a fluência do Elinho, né, tocando. A linha era brabo, né? Incrível. Você está do lado e vê o cara. O cara. Muito legal. Tem um vídeo do Hélio, que eu muito até vi legal. esses dias, ele tocando All the Things You Are no violão. É. Porra, bicho, com uma técnica absurda, né? Isso aí é 70 e pouco também. Mas então você tá. Nesse momento, os Estados Unidos deu um tempo, né? Ah, eu ia sempre, né? Porque eu tinha que ir. Eu não podia ficar sem ir, né? Entendi. Você ficava indo 6 em 6 meses. Desde que eu fui, eu fiquei nessa. Até hoje, basicamente. Acaba tendo sempre uma base. Todo ano você vai para os Estados Unidos? Sim. Você sabia que meu pai morou um tempo nos Estados Unidos na década de 70? O pessoal deu para ele um green card. Era uma coisa simples assim. Toma um green card aí. Meu pai me mostrou esses dias lá em casa, lá que já tinha perdido a validade há muitos anos. Enfim, essa história já estava resolvida para mim lá atrás, mas o lance é que tinha muito trabalho que era baseado aqui, né? Que eu fui fazendo. Mas, então, logo depois dessa... obviamente, me recuperei, esse troço durou, sei lá, um mês que você fica... Hepatite. Mas eu não voltei para a banda, eu fiquei trabalhando, a gente fazia muita coisa, tinha muito estúdio, muita gravação. Mas tu lembra de ter feito alguma coisa mais significativa nessa época de gravação também, enquanto você estava Com o Gil, né? inteirinho aí? Foi perto aí, não foi? Com o Gil, eu lembro que eu fui gravar com o Gil no dia que o John Lennon... que foi o Gil que me contou. Isso já foi no final de 80, né? Então, certo. E você estava morando com a sua mãe nessa época? Aí eu fiz Não, aí eu já tinha um apartamento que eu... Você já estava com a mãe do Pedro, né? Em 80. Não, ainda não. Ainda não? Aí eu dividi o apartamento com um amigo meu, com o Fabinho, na Lagoa. Você alugou depois da turnê da Elis, não foi isso? Depois da turnê da Elisa, porque eu já morava sozinho, né? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.